Bom, nós estamos com mais uma edição do Sessão Extra e hoje vamos falar especificamente sobre Tarkovsky. E eu já queria adiantar o seguinte: esse é um cineasta, Andrei Tarkovsky, se você não conhece, cineasta russo, provavelmente o maior cineasta russo de todos os tempos e um dos maiores cineastas, ponto, né? Mas o que eu queria deixar muito claro aqui para quem está vendo a gente, ouvindo a gente, é que o Tarkovsky vai aparecer outras vezes. Então, bem-vindo ao Sessão Extra do Cinematografia. Eu sou a Flávia Ariello E eu sou Jason Baroni. e a gente vai falar sobre o sacrifício de Andrei Tarkovsky. E eu já vou começar, na verdade, fazendo uma pergunta, Jason. Como foi para você assistir Tarkovsky pela primeira vez? Me conta. Pois é, você sabe que eu era um virgem, né, tarkovskiano, e eu fui mal preparado, porque quando eu fui apresentado aos filmes que eu precisava assistir dele, geralmente as pessoas, incluindo você, falavam: olha, cuidado para não morrer de tédio, né? E porque realmente assim são filmes contemplativos, né? E toda vez que a gente fica diante de um filme contemplativo, o silêncio é primordial, né, em muitos dos filmes, não necessariamente em todos, ou não necessariamente a todo momento do filme, mas o silêncio é muito importante, a apreciação, né, portanto, a contemplação da fotografia, a contemplação dos diálogos, né, todos os elementos que compõem, portanto, uma cena cinematográfica, eles são postos para a degustação de quem está assistindo, né? E, portanto, eu já sabia que seriam filmes sem dinâmica alguma, como que a gente está acostumado, né? Porém, uma coisa me surpreendeu bastante, que eu não conhecia o Tarkovsky, né, até começar a ver os filmes e a ler o Esculpindo o Tempo, que o nome do livro dele já diz tudo, né? Era que o Tarkovsky, ele de certo era um multiartista, ele era um artista completo, né? Ou seja, além de cineasta, ele era um poeta. E para isso eu não estava preparado ainda, né? Ah, que Tanto lindo. no filme como fora do filme. E eu fiquei muito surpreso com o que vi. Esse foi o Sacrifício, foi o segundo filme dele que eu assisti, né? O primeiro foi no Nostalgia, que faz um par com melancolia, né? No sentido da palavra, no sentido logotípico, né? Sim, Mas isso daí é uma outra conversa para um outro vídeo. com certeza. Portanto, eu vi o Nostalgia primeiro, depois vi o Sacrifício. Eu fiquei apaixonado pela cinematografia dele e pensando no Tarkovsky, o que é a cinematografia do Tarkovsky? É a beleza cinematográfica, né? Uhum. Pensando justamente nessa contemplação e tal. E eu fiquei apaixonado, não só pelo filme, né, mas pelo cinema do Tarkovsky, porque ele é um poeta. Ele é um poeta da imagem e ele é um poeta das palavras, ele é um poeta naturalmente literário também, né? E isso me encantou, né? Me encantou diretamente. E aí, falando mais a respeito do filme, né, como você perguntou, assistir a qualquer um desses filmes, apesar de que o foco hoje é o sacrifício pela primeira vez, é um contato com a beleza e é um contato com a fé também, né? Esse é um filme que termina com uma dedicatória de fé e, portanto, super otimista, né? Muito bonita ao filho dele, inclusive, e que Uhum. para mim é uma experiência deslumbrante. Que lindo. Eu estava curiosa para conversar com você sobre o filme, exatamente porque é, acho que é a primeira vez que a gente assiste Tarkovsky na vida, a gente nunca esquece. E é interessante porque a gente também precisa estar pronto para isso. Eu lembro que a minha primeira experiência com Tarkovsky foi na universidade, quando eu era estudante de história lá na UEL. E um professor passou, eu não vou me lembrar qual foi o filme, e eu achei um porre, eu achei chato. Eu falei, meu Deus, por que que eu tenho que assistir isso? Mas eu tinha 19 anos. E veja, não, isso não quer dizer que alguém de 19 anos não possa assistir hoje e ter uma baita de uma experiência, mas eu naquele momento não estava pronta.
E eu fui revisitar isso, provavelmente eu estava com quase 30 anos, e aí eu literalmente eu caí de joelhos por Tarkovsky. Porque de fato você sabe que você está diante de um artista pleno, como você disse, né? Na verdade, um artista múltiplo, mas eu diria pleno porque ele é filho de poeta, né, o Arseny Tarkovsky, e ele vai introjetar toda essa poesia e vai digerir isso e passar para a gente, em vez de escrever, ele passa isso através dos filmes. Então, quando você está diante de um filme do Tarkovsky, você precisa ter uma reverência para com aquilo que está sendo passado, exatamente porque o tempo é outro. O tempo é outro no sentido de que é o tempo da poesia. E o tempo da poesia é outro também, né? Então, eu gosto muito de ouvir as pessoas falando qual foi a experiência delas com Tarkovsky pela primeira vez, que a minha primeira foi horrível e depois eu mudei completamente a experiência. A primeira eu esqueci dela. Né? Eu digo que Hum. ninguém esquece, mas eu esqueci, assim, deliberadamente porque ela foi suplantada por uma experiência muito maior e melhor. E, gente, esse é o livro, né, que o Jason mencionou, Esculpir o Tempo. Também Ah, tenho. pô, que lindo, chegou, né? Tem que Essa comprar a versão física dele porque é tem. linda. É maravilhosa, é muito bem feita, ela é toda delicada. A forma, inclusive, né, que tem esses espaços na lateral, isso é muito interessante. Eu uso esses espaços para anotação. O livro está todo anotado, escrito nas laterais, porque para mim é um convite a ir experimentando isso e escrevendo sobre. Bom, de qualquer maneira, antes da gente entrar de fato no filme, eu só queria fazer uma breve introdução de quem é o Tarkovsky e um pouco da filmografia dele, e aí a gente vai de fato, né? Então, Tarkovsky nasce em 32 na Rússia, falece em 86. Ele tem uma vida muito curta, muito densa. Ele vai ser um exilado da União Soviética por conta de perseguição em relação às obras de arte, porque ele não tinha liberdade para conseguir fazer o que ele desejava poeticamente. Então ele se autoexila, né? Ele sai da União Soviética, morre fora da União Soviética, portanto, ele nunca mais volta para sua terra, Rússia, o que é muito importante na história, na filmografia do Tarkovsky. E principalmente nesse filme, né? Porque esse é o Sim. último filme dele. Então, só para lembrar que é o seguinte: o Tarkovsky começa estudando cinema. Na verdade, ele vai descobrir o cinema numa viagem que ele faz de estudos geológicos para Sibéria, quando ele era jovenzinho. E aí, ali ele se depara com essa imensidade que é a natureza, isso impacta ele de tal maneira que ele passa a desejar transmitir isso através de imagens. É a partir daí, depois que ele vai estudar então cinema na universidade e daí depois ele não para nunca mais. Então ele faz um curta-metragem, depois um média-metragem e começa o primeiro longa dele, na verdade, em 1962, que é a infância de Ivan. E como o Tarkovsky viveu pouco tempo, razoavelmente, né? E ele tinha um modo específico de produzir filmes, que são filmes longos, a base é 2 horas e meia, né, por filme. Ele levava muito tempo para fazer um filme e outro, então às vezes ele passava 5 anos sem filmar, o que é importante também dentro disso. Então ele faz A Infância de Ivan em 62, Andrei Rublev em 66, Solaris, que é uma ficção científica, e ele odeia ficção científica, um dia a gente vai falar sobre isso também, em 72. O Espelho, que é um filme super autobiográfico, em 75. Stalker, que também é um tipo de ficção científica, em 79. Nostalgia, em 83. E por fim, O Sacrifício, que é. Eu tô na dúvida se é 85 ou 86. Eu acho que é oitenta e 6. seis, né? Uhum. Que é o ano que ele falece. Então veja, né, vocês que estão nos vendo, nos ouvindo,
que é uma filmografia muito enxuta, mas para o tempo de vida e para aquilo que ele diz que é o cinema, que ele diz que é esculpir o tempo, que o diretor tem essa função sagrada de esculpir o tempo, ele fez muita coisa, né? Era essa introdução que eu queria dar antes da gente falar do filme, né? E aí? Pois é, por onde a gente começa, né? Eu acho que. Quer narrar um pouco da história do filme antes da gente começar? Olha, pode ser, É difícil, né? né? Ou eu posso falar também, assim. Pode falar, fica à vontade. É que é difícil. O enredo dos filmes do Tarkovsky são complicados, né? Pois é. Bom, a gente tem uma figura nossa, que difícil isso. É um fim de mundo, praticamente, que a gente está vivendo ali naquela história. Primeiro que esse filme dele, né, O Sacrifício, foi filmado na Suécia. E lembrando que Suécia é o berço de Bergman. E o Tarkovsky é um grande admirador de Bergman, isso Uhum. precisa ser notado, né? O filme, inclusive, tem atores que trabalharam com Bergman, né? E a gente tem, então, uma história quase mitológica e mágica em torno de uma possibilidade de fim de mundo, mas que para que esse fim de mundo não aconteça, um sacrifício deve acontecer. E esse sacrifício então vai ser feito pelo personagem principal, que é o Alexander, né? É um escritor, é um artista, né? E que vai demandar dele fé e sacrifício, né? Literalmente aí. Bom, eu não sei narrar esse filme. Eu cheguei à conclusão disso agora, Jason. Pois é, né? É engraçado porque esse filme, ele conta a história de um núcleo familiar, né? Então toda a narração, toda a narrativa ela se passa a partir de um núcleo familiar que está meio que numa casa de campo, digamos assim, onde eles vivem, né? E aí você tem uma certa hierarquia dentro desse núcleo e você tem ao redor do núcleo familiar justamente o que a Flá falou, que é uma certa, como você colocou? Não é magia. Não, eu falei que tem algo mítico, né, em torno Ah, disso. mítico, exatamente. Mítico. Existe algo mítico, místico e religioso rondando essa família, porque há uma tragédia iminente, né? Como a Flávia falou. E o filme, portanto, é uma narrativa sobre, primeiro, a compreensão dessa suposta tragédia que aconteceria, meio que um apocalipse, falando Uhum, numa linguagem religiosa, né? Ou então o uhum, filme vai tratar isso, claro, como se fosse um apocalipse, mas a partir de uma guerra, a gente ouve sons de guerra acontecendo, né? Ao uhum, mesmo uhum, tempo, então é muito interessante. Meu Deus, só uma mente genial pensa nisso, porque eles não falam em guerra. Você uhum, sabe que é um fim de mundo, você tem, como também no Nostalgia aparece, fatalmente nos outros devem aparecer também, vislumbres de um mundo em ruínas, que não uhum, necessariamente são ruínas de guerra, mas uma civilização em ruínas mesmo, que é um reflexo da moral também, né, uhum, naturalmente. uhum, E, portanto, apesar dos barulhos de guerra, dos sons de guerra que são colocados, é um fim de mundo, praticamente, né? Então, a genialidade dessa questão em especial, ela está justamente nisso. Você sabe que vai acontecer uma tragédia, você sabe que o mundo está para acabar, só que não sabe como. uhum, Então, assim, não dá para se antecipar em nada para que essa uhum, tragédia aconteça. E esse é o drama da família. Então, uhum, e aí o que acontece? Né? Você tem, portanto, no meio dessa narrativa, um pressuposto de que um sacrifício deve acontecer. E é um sacrifício religioso. Só que não é um uhum, sacrifício religioso no sentido de ser um ritual. Não há um ritual acontecendo em tela, nem nada do tipo. E a graça do filme é justamente essa, é você entender que tipo de sacrifício é esse, portanto. Eu acho interessante que, por mais que a gente esteja meio perdido aqui,
para explicar, né, a sinopse do É filme, essa difícil, história. é muito difícil isso. No Esculpir o Tempo, o próprio Tarkovsky assume isso, justamente a partir de cartas que ele vai recebendo de espectadores que falam: não entendi absolutamente nada do seu filme, e aí metade fala seu filme é um horror, né, por conta de tudo que você retrata em uma história que não dá para entender, e a outra metade fala: você mudou a minha vida porque você expressa quem eu sou a partir dessa narrativa cujo significado não importa. Né? Uhum. É muito bonito, É pode que, falar. não, é muito bonito e assim, é interessante, né? O quanto eu consigo ter clareza do filme na minha cabeça, mas para falar de fato é difícil, exatamente porque o Tarkovsky está filmando isso no momento em que ele está fora da Rússia, o que para ele é muito doloroso, longe da Sim. família. Ele já está doente, né? Ele vai falecer de câncer de pulmão logo em seguida, então ele não estava bem fisicamente. Ele então não tá, ele tá completamente fora de tudo, de todo o amor, de todo o carinho que poderia ter em relação tanto à família quanto à sua terra natal. E isso vai estar muito explícito nessa história, que é uma história de doação total e restrita. Então, quando a gente tem um personagem, que é esse Alexander, né? Ele vai receber pessoas na casa dele e ali eles vão fazer uma festa de aniversário, né? E a partir dali eles têm uma TV ligada e nessa TV tá narrando algo como se fosse isso, uma terceira guerra mundial e tal. Como o Jason disse, não fala guerra, mas todo mundo ali entra em colapso com aquela notícia. E as pessoas começam, uma mulher desmaia, o outro não sabe exatamente o que fazer. E, bom, resumindo, as pessoas vão dormir aquela noite com esse peso, e ele, que é um homem, em princípio, ateu, né, que não tem uma fé explícita, é, é, recebe a visita de um homem ali que diz: olha, você precisa fazer algo em relação a isso. Procure a Maria. Quem é a Maria? A Maria é a governanta da casa, é uma pessoa que tá ali, né, para fazer afazeres domésticos. E a Maria, inclusive, é estrangeira, ela não é dali, então tem uma coisa em torno dela. Será que ela é uma bruxa? O que que ela é? Procure ela, porque ela vai poder resolver isso. E você precisa estar com ela ali naquela noite. E aí ele não entende o que está acontecendo, mas eu, por quê? Maria e tal. E a partir disso ele fala: não, eu tô desesperado. E nessa noite ele decide fazer uma oração, né? Para um homem que diz que é ateu, que não acredita em nada, fazer uma oração naquele momento é tentar buscar harmonia no caos. E o Tarkovsky, inclusive, vai dizer que ele estava pensando muito quando ele termina o filme anterior, que é o Nostalgia, né, e vai para esse daqui. Ele diz que estava pensando exatamente nessa questão de harmonia do mundo, yin e yang, né, o bem e o mal, todas essas coisas ao mesmo tempo. E ele vai tentar colocar essas coisas, esses elementos no filme, né? Inclusive numa peça de roupa, né? Que o Alexander vai usar no fim do filme, que é um roupão que tem o yin e yang bem grande assim nas costas, né? Mas essa ideia então de tragédia, fim de mundo e o que é que a gente precisa fazer para que isso não aconteça, mas isso vai vir de um plano da fé? Isso vai vir de algo transcendental, imaterial? Como assim? Então, vejam que essas duas coisas elas ficam aí o tempo inteiro, né? É alguém que é muito racional, que trabalha muito com lógica, ao mesmo tempo com arte, mas que vai precisar dar esse salto na fé para que as coisas aconteçam. E ele vai visitar então a Maria, né, depois dessa oração, que ele diz: bom, Deus, se você existe, né, se as coisas, se há possibilidade de salvação, que eu prometo fazer determinada coisa, né, se o mundo não acabar essa noite, se amanhã a gente acordar e estivermos aqui. Ele vai encontrar Maria, ele dorme, né, com a Maria, numa cena linda de levitação, Linda. né? E a partir daí o milagre acontece. O mundo não acaba. Então vejam que são muitos É. elementos que parecem soltos, mas na verdade eles vão se completando exatamente tudo em torno do tema do filme que é sacrifício, né?
O que é interessante é que assim, o mundo não acaba porque ele precisa fazer um sacrifício como um pacto que ele firmou com Deus. Eu Uhum. sacrifico tudo que eu tenho para você deixar as coisas como estão, né? Ou seja, há a criação de uma relação dele para com o divino, para com o sobrenatural. Porque a gente não pode esquecer que o Alexander, desde o começo do filme, inclusive, ele é colocado como o cético. Não é que ele é um cético, ele é o cético. Ou seja, ele fica conversando com o neto dele, que é uma criança, né? Não é mais um bebê, mas ainda é uma criança muito, muito profunda ali. E ele começa É com uma, um cri- é uma, diálogo. cri- é uma Pode criança falar. que operou as amígdalas, então a criança não pode falar, né? Então ele fica É, em monólogos com a criança que não fala hora nenhuma. É muito engraçado isso, né? pra sorte dele, né? E assim, ele faz uns monólogos extensos, né? A tal ponto que assim, ele fica naturalmente falando sozinho, mas com um menino Aham. indo pra longe, fazendo traquinagem longe dele e tal, e ele lá na doideira dele, né, na doideira cética dele, falando sozinho e tal, Uhum. e tirando umas conclusões de que ele já viu de tudo. Ele é uma pessoa já velha, né, mais próxima da terceira idade e tal. Não, mais próxima não, na terceira idade, né? Uhum. Portanto, ele leu muito, né? É professor, se eu não me engano. Então, É. assim, ele já coloca uma grande casca ao redor dele. Né, para explicar o ceticismo dele. E daí vem o amigo dele, né, que aparece ali andando de bicicleta, e a bicicleta que é um instrumento muito importante para esse e para o Nostalgia. Não posso falar dos outros filmes porque eu não vi ainda, né, mas a Uhum. bicicleta é um veículo que aparece nos dois filmes, que fala para ele, olha, você precisa procurar tal pessoa, né, e não adianta escapar disso. Esse amigo dele é um carteiro da região, inclusive, chamado Otto, né? Que é o meu personagem favorito desse filme, porque ele é muito. Nossa, ele é muito engraçado. Um, e o Otto, né? Ele faz um papel de anjo nesse filme. Porque ele traz uma mensagem metafísica que se resume em uma missão que o Alexander precisa cumprir. Né? Uhum. E aí é muito bom o momento inicial do filme, porque depois dessa mensagem, o Otto vai visitar a família. Esse daqui, naturalmente, como a gente sempre fala, é um podcast de spoiler, não é o filme antigo, só que nada disso vai estragar o seu filme. E o Uhum. Otto ele vai para casa da família, ele tem um momento também de monólogo ali na frente de todo mundo, onde ele começa a contar umas coisas sobre a vida dele, né, tal, e de repente ele desmaia no chão. Parece que ele tem um ataque cardíaco, né? Mas ele tem um certo mal-estar, ele desmaia e levanta. E aí um dos personagens, que é, se não me engano, o cunhado do Alexander, cunhado é sempre insuportável, né? Na arte, na vida real. E ele fala, que é isso, né? Que aconteceu com você? A gente pensou que você tinha morrido e tal. E aí o Otto fala, eu vi um anjo. E Uhum. aí o cunhado fala, não, mas para de brincadeira, né? O que aconteceu? Fala pra gente. E aí o Otto diz, com isso não se brinca. Né? Uhum. Ou seja, eu vi um anjo e com isso não se brinca. Então ele é um mensageiro, né, que diz ter visto um anjo, portanto ele faz o papel, faz a intersecção, né, interlocução, melhor dizendo, dessa mensagem angelical para o Alexander. E aí, portanto, a partir do meio do filme, o Alexander ele se toca, né, dessa situação toda, como a Flávia falou, e vai buscar, portanto, fazer o sacrifício. Né? Uhum. É muito interessante que a questão do sacrifício ela se põe logo nessa cena, porque é uma cena em que o Otto ele traz um presente para o Alexander. E é um presente chiquérrimo, caríssimo, que é um mapa da Europa no século XVII. Ou seja, é um mapa gigantesco, enquadrado, inclusive, portanto há uma certa apreciação do que era uma visão antiga da Europa que está sendo enquadrada e posta dentro da casa. Né? Depois a gente sabe o que vai acontecer com a casa e tal. Um, e aí o Alexandre fala, nossa, mas que presente legal, interessante, no entanto deve ter sido muito caro, né? E aí o Otto ele fala a primeira grande citação fazendo uma referência direta ao filme, que é não existe presente sem sacrifício. Senão que Uhum. presente seria? Que lindo isso. Olha, Não é interessante? isso me remete à seguinte questão.
parece que o Tarkovsky está trabalhando em parábola aqui. É. E só que não é só uma parábola do tipo, olha, eu vou contar uma história que vai ter uma certa moral que vai te levantar espiritualmente, porque a parábola faz isso. Mas é uma parábola que tá nesse campo da fé e tal, mas ela joga dentro do campo da poesia também. Então, é uma parábola poética, ou seja, como é que você consegue lidar com duas coisas tão distintas, mas que faz todo sentido aqui? E é interessante porque ao longo do filme vão aparecendo sempre enquadramentos, primeiro, né? Isso é importantíssimo. Tarkovsky trabalha com planos muito abertos, planos longos, sequências longas. Você acompanha essa chegada do Otto na bicicleta, é muito bonita, porque você fica o quê? Acho que dá uns 6, 7 minutos que a gente fica olhando, né? O plano tá super aberto, e aí a gente vê a bicicleta vindo lá de longe e a gente acompanha em tempo real ele atravessando uma pradaria, né? E vem vindo até onde está o Alexander com o neto. E isso é muito importante. Eles estão diante de uma árvore ressequida. O filme começa na árvore Uhum. e depois o filme termina na árvore. Isso é extremamente simbólico e importante para a gente entender o sacrifício, né? E aí vem então o Otto, né, com a bicicleta e a gente acompanha tudo isso. E conforme o Otto vai chegando, a câmera vem lentamente se aproximando dos personagens até que eles fiquem enquadrados. Isso é muito significativo na linguagem dessa apreensão do tempo que o Tarkovsky traz para nós, porque o tempo que ele mostra é o tempo real. E o Tarkovsky sempre disse, né? É excelente quando a gente tem um cineasta que escreve bem. E o Tarkovsky escreve muito bem. E ele fala o seguinte: olha, nos meus filmes, a natureza é a natureza, não espere outra coisa. A água é a água, a chuva é a chuva. As coisas que acontecem ali são coisas da minha vida, do meu cotidiano e da minha realidade. Claro que vai ter metáfora e parábola, etc, né? Mas ele vai usar desses elementos naturais para construir, inclusive o fogo no final, né? Uhum. A gente já Uhum. já chega lá. O... Mas tem, só uma última coisa, Claro. tem alguns enquadramentos de livros ao longo da história. As pessoas lendo, né, ou focando em livros, isso é muito importante. Também é uma relação que o Tarkovsky mostra com todo o arcabouço artístico poético dele e que faz sentido em alguns quadros que vão aparecendo ali ao longo Uhum. da história, quadro na parede, né, enfim, menções a Leonardo da Vinci, por aí vai, né? Pois é, o Tarkovsky, ele é claramente um gênio, só que eu diria que, assim, eu não estou chamando ele de gênio como diz o senso comum, que mede as coisas entre a genialidade e o lixo. Né? Só existem essas duas métricas, né, para se medir alguém. Mas, assim, ele é um gênio por conta da capacidade de atenção que ele tem a todos os detalhes sobre o que ele faz. Absolutamente todos. Então, por exemplo, essa cena do Otto chegando no começo do filme, conforme ele vai chegando e a cena vai se dando, ele vai dando voltas com a bicicleta. E aquilo tudo é um grande balé. A suavidade com a qual ele captura as voltas da bicicleta, por exemplo, no mesmo ritmo do Otto falando. Né? Então ele não é que ele fala num ritmo e anda com a bicicleta em outro ritmo. É a mesma coisa, é o mesmo ritmo. Né? Então ele compõe quase que uma música. Né? Ele é melódico na imagem que ele produz. E aí, em cima até do que eu estou dizendo, ele mostra a genialidade dele tanto na técnica como na arte. Uhum. Ao escrever os diálogos, ao representar as cenas, né? E isso fica muito claro, Flá, até em cima do que você falou, por exemplo, na forma como ele representa a natureza. Uhum. Então, na minha leitura, ele tem uma representação da natureza 100% romântica. A natureza é maior do que o ser humano, né? Portanto, é uma natureza escrita com N maiúsculo. Ela é uma personagem do filme, uma personagem importante. A natureza expressa os sentimentos dos personagens. Ela expressa o tempo.
também, né? E penso eu, até a partir de tudo que você falou, que o tempo para ele talvez seja o elemento mais importante para o Tarkovsky. Porque o tempo Uhum, representa o que a gente entende da vida. uhum, Né? E por isso que ele captura, por isso que ele representa tanto tempo. Então, quando você tem, por exemplo, representações em campos externos, né, em ambientes externos, fora de uma casa, por exemplo, você vê uma natureza imponente, seja por conta do tamanho dos planos, seja, por exemplo, por conta da saturação do verde da grama, por exemplo, seja por conta da presença da água que inunda as ruínas que ele mostra nos filmes, né? uhum, E em ambientes internos, meu Deus, como ele captura e caracteriza o tempo dentro das casas, com mobílias simples, quase que caindo, né, em sua grande maioria, paredes infiltradas, tintas sempre esmaecidas, uhum, desbotadas, né? A saturação de cor dele, né, na grande maioria dos elementos, é dessaturada, é uhum, desbotada. Né? Então uhum, ele trabalha com cores desbotadas, exceto em muitos momentos com o verde da grama, das árvores e tudo mais, né? Principalmente no Nostalgia, mas aqui também. Então, a saturação das cores na natureza muda, claro, que de cena para cena, porque ele quer comunicar alguma coisa com isso. E quando você tem principalmente o verde aparecendo, o que significa o verde? O que pode significar o verde? É a esperança. uhum, Né? Então você vê, por exemplo, o menino, a criança deitada na grama. Ou seja, uhum. dois símbolos de esperança: grama verde, supersaturada, e a criança em si, né? Debaixo da árvore e tal. E aí, enfim, então você percebe em cada minúcia do que você vê em tela um poema. Uma grande expressão artística. Chega a ser emocionante, né? E aí, indo para a questão da árvore que você colocou, né? A árvore ela aparece em três momentos: no início, no fim e em lapsos do meio do filme que são caracterizados pela obra A Adoração dos Magos, do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, grande pintor e tartaruga ninja, como a gente sabe, fez, né, compôs essa obra não por completa, na Adoração dos Magos, e que aparece de uma forma aterrorizante nesse filme. Ah, eu achei que você Pode ia falar. continuar. Tá, não, eu Não, tava não, pensando. eu não consigo falar mais nada. Eu tava procurando aqui uma parte, porque a hora que você fala assim que o que ele faz ali é um misto, né, do que é o tempo para ele, eu lembrei de uma passagem dele aqui no livro, que ele vai responder por que que as pessoas vão ao cinema, e eu acho que responde também essa questão do tempo dentro do filme. Ele diz o seguinte, olha, é, acredito que o que leva normalmente as pessoas ao cinema é o tempo perdido, consumido ou ainda não encontrado. O espectador está em busca de uma experiência viva, pois o cinema, como nenhuma outra arte, amplia, enriquece e concentra a experiência de uma pessoa. Gente, é isso. Então, tudo isso que você relatou, Jason, da passagem do tempo dentro da casa, nas cores, na mobília, né? A gente às vezes vendo um pingo caindo dentro de uma xícara ou escorrendo pela parede e a gente acompanha isso. É isso, porque o Tarkovsky diz, veja, a gente vai porque o tempo foi perdido, mas a gente quer tentar recuperar, quer aprender isso. E eu, ele diz, na função de diretor, sou o escultor do tempo. E o filme, o tempo do filme é o tempo real das coisas. Então isso é muito bonito. E o quanto é significativo que neste filme, O Sacrifício, que é o último filme dele, que é praticamente o legado dele, ele fecha com chave de ouro. Ele sabia que ele estava mal, de fato. Eu não sei se dá para afirmar que ele sabia se que ia morrer ou não, mas ele sabia que ele não estava bem. Então, imagine fazer um filme que fala sobre
o sacrifício de um homem para com a humanidade. E claro que isso tem uma conotação absolutamente cristã. A gente não pode esquecer de onde o Tarkovsky vem. Ele em si ah, não me parece de fato professar radicalmente o cristianismo, mas ele Uhum. vem da tradição ortodoxa russa. E isso está dentro do Tarkovsky o tempo inteiro. E ele fala sobre fé e sacrifício dentro dessas chaves, ainda que ele não seja um praticante em si. É isso que eu quero dizer, né? Uhum. Agora, é, que bonito que é a gente perceber essa conexão, então, entre arte e poesia dele, do cinema, e das obras de arte que ele está mostrando, e esse impacto aí que você trouxe agora, né, do Leonardo da Vinci em relação a isso. Bom, eu queria, não sei, tem várias cenas que eu acho que são extremamente importantes para a Me gente falar. permita só falar da obra, então, que a minha Ah, deixa sim, foi para você falar disso e eu queria não, trazer não, essa obra, porque a vai, obra é vai lá. importantíssima, né? Sim, sim. A Adoração dos Magos, portanto, é uma obra que o Leonardo da Vinci teve encomendada, né, por uma igreja, se não me engano, por uns monges, alguma coisa assim. E, pelo que eu li, ela é uma obra não finalizada. Né? Uhum. Então, quando você olha para o quadro ele não fica tão evidente no filme porque ele é escurecido. E ele é escurecido justamente porque a obra do Leonardo da Vinci, no filme, ela é sombria, ela é apresentada de uma forma sombria, porque para os personagens ela é um elemento de terror, o que é genial. Né? O Otto, inclusive, até conversando com o Alexander em algum momento, ele fala: Eu sempre tive medo do Leonardo. Né? E eu achei isso fantástico, né? Genial, porque o que essa obra mostra, né? Vale a pena conferir tanto o filme, óbvio, como essa obra do Leonardo da Vinci, A Adoração dos Magos, porque essa pintura ela apresenta Maria, né? Segurando o menino Jesus debaixo de uma árvore. Claro que você Hum. tem questão de perspectiva, que o próprio Leonardo da Vinci trabalha também. Que árvore é? É a mesma árvore do filme, onde o Alexander está com um menino. Ou seja, né? Menino, símbolo de esperança, ele só pode significar Jesus, por ser um menino, inclusive. Menino não no sentido do sexo, mas de ser jovem, né? Ser Enfim, criança. uma criança. Uhum. E aí no quadro, portanto, eles estão, né, Maria e Jesus estão rodeados pelos magos, né? Pelos reis magos, na verdade. E outras pessoas ali, sei lá quem são, que têm diferentes reações quando olham para o menino Jesus. Então, o que o quadro mostra? A reação tanto dos reis magos como talvez de populares ali, ou sei lá, talvez outros sacerdotes, diáconos, que quer que seja, não importa, seres humanos, digamos, olhando para aquela maravilha que é o menino Jesus. Portanto, todos os personagens ali estão descobrindo Jesus, portanto, descobrindo Deus, que é o que significa a jornada do Alexander nesse filme. Ou seja, quando Alexander tem esse contato, ou estes contatos com Deus, tanto a partir da obra do Leonardo da Vinci, como do contato com Otto, do encontro com Maria, né? Ele encontra justamente Maria, a mãe de Deus, né? Que aqui é uma empregada, que mal fala a língua deles, inclusive. Uhum. É, ele tem este assombro. Por isso que, suponho eu, né, mas aí o Tarkovsky ele me dá a oportunidade de eu interpretar o que eu quiser da obra dele, mas esse assombro que é você, um mortal, pó, como o filme retrata em todos os momentos, uma mera ruína ambulante, e encontrar com a perfeição, que é Deus. É muito bonito e é tudo muito simbólico, de fato, porque nada num filme do Tarkovsky está colocado ali de forma aleatória, mesmo porque os recursos eram muito escassos, né? E aí, o que que vai acontecer? Quando ele faz aquela oração, já está ali mais ou menos em mais de uma hora de filme quando isso acontece. O filme tem 2 horas e 20, né? duas Duas horas e horas e meia. meia. Uhum. E aí o que acontece é que, quer dizer, já passou uma hora de filme, é o momento que ele vai fazer essa oração para pedir pela salvação da humanidade, é isso que ele faz. E ele faz uma promessa.
E a promessa é a seguinte, né? Se de alguma maneira a gente for salvo, eu faço um voto de silêncio eterno. E isso para alguém que trabalha, né? Porque ele é esse professor, poeta, artista, tudo ao mesmo tempo ali, né? Um conhecedor das artes. é, Se calar é um ato de sacrifício gigantesco, né? E é interessante porque começa com a criança que não fala. Então, olha como o filme vai construindo essa ideia do não falar. Quanto menos a gente se colocar nesse mundo, melhor, porque a gente só tá estragando isso daqui mesmo, né? E aí, quando ele se deita com a Maria e tem essa cena linda, né? Ela é uma cena estática com X. Ela causa um êxtase em quem está assistindo e ele está em pleno êxtase com aquela mulher. E eu não estou falando de sexo, né? Eu estou falando de um êxtase místico. O que acontece ali é isso. Né? Ela é uma estrangeira, ela é vista como uma bruxa ou algo do gênero, e eles começam a levitar e a girar. E, gente, não é filme de terror, tá? Não é filme de terror, não tem nada a ver com isso. E a cena vai acompanhando ele chorando nos braços daquela mulher, sendo consolado por ela. Né? Quando ele volta, né, para casa dele ali e tal, porque ele foi pro quarto dela, que fica numa uma área fora da casa, enfim. E quando ele volta e acorda no dia seguinte e o mundo não acabou, ele diz: Bom, eu preciso cumprir a minha palavra, eu vou fazer o meu sacrifício. Só que veja, o sacrifício, quando ele fala na oração, ele fala: Eu vou fazer o voto de silêncio, eu vou me despir de tudo que é meu, eu vou abrir mão da minha casa que eu amo e de todas as pessoas que eu amo. E aí a primeira coisa que ele faz quando ele acorda e vê que o mundo não acabou, ele tira a roupa, veste esse roupão que tem o Yang Yang atrás, né? Divino, e ele começa a colocar o plano dele em prática. E o que ele tem que fazer? Colocar fogo na casa. Ele se dá conta de que todas as pessoas não estão na casa, né? A esposa, os conhecidos, o neto, todo mundo ali, né? O filho, né? E aí essa cena é muito bonita, porque é um plano sequência em que a gente vai acompanhando ele empilhando as coisas da casa, coloca fogo e sai da casa e fica observando. E aí as pessoas chegam. E o filme vai acabar logo em seguida disso, inclusive a casa em chamas, inclusive é uma cena muito famosa do Tarkovsky, e ela é trágica em muitos sentidos. Eu não sei, Jason, se você foi atrás para dar uma olhada aqui que aconteceu nessa cena. Não. Você, não? É muito trágico, porque essa casa foi construída para o filme. E aí eles decidem colocar fogo, né, de fato. Existe uma maquete, inclusive tem uma foto famosa do Tarkovsky olhando para essa maquete posicionada naquele gramado todo cheio de água e ele diante dessa maquete, uma foto muito emblemática. E eles constroem então a casa e eles vão tacar fogo e filmar. O que acontece é que teriam acho que duas câmeras, uma delas não funciona, está quebrada, e a outra, durante a filmagem da Casa em Chamas, para de funcionar. Nossa. Eles perdem tudo. E isso coloca todo mundo em colapso, porque já não tinha orçamento suficiente, era a cena mais importante do filme, e é um caos. Eles precisam reconstruir, colocar fogo de novo, e aí eles têm novamente duas câmeras, uma para de funcionar, mas a outra consegue. Então, assim, é literalmente um sacrifício que acontece dentro e fora da história. É muito emblemático esse filme e essa cena especificamente. Então, as pessoas estão ali desesperadas. Tem behind the scenes desse filme, né? E aí tem a cena dos atores meio que desesperados com o que está acontecendo, inclusive, né? Então veja que quando finalmente o sacrifício é feito e as pessoas, né, voltando para a história, os parentes vão chegando e vão vendo a casa pegando fogo e de repente chega uma ambulância, chega um bombeiro, algo do gênero, e o Alexander começa a correr das pessoas porque ele não pode falar. E as pessoas querem falar com ele e ele rola no chão. É muito desesperador o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo ele está cumprindo
o que ele prometeu. Ele se sacrifica pela humanidade completamente, né? E aí tem a última cena, que aí eu não sei se você quer falar sobre a cena do menino no final. Quero. Mas só trazendo dois pontos a respeito do que você falou. A maquete tá no filme. Porque a maquete, não sei se é a mesma, né? Mas pelo menos aparece uma maquete que é o presente de aniversário que a Maria estava fazendo com o menino para dar para ele. Fato, Né? fato, bem Então lembrado. tem um momento que aparece a casa na lama. A maquete da casa na lama. E aí de repente corta pra casa maior, né? Mas Que depois, era. depois procura essa foto do Tarkovsky Tá deitado, bom. olhando pra maquete. É linda. E aí Não, tem deve a ser casa de maravilhosa, fundo. né? Maravilhosa, maravilhosa. E até quando você estava falando dos elementos ali que representam o tempo e tudo mais, né, tem uma outra coisa. Primeiro, a bicicleta é um elemento que se repete nos filmes dele como veículo, né? E as histórias dele são modernas, né, não são histórias de época. E o leite derramado. Tanto no Nostalgia como aqui, tem um momento em que cai uma garrafa de leite e se mostra o desperdício do leite. Né? Hum. Os americanos, ou sei lá, os estrangeiros em geral, até onde eu sei, não, pelo menos não no inglês, não tem o mesmo ditado de chorar pelo leite derramado que a gente tem aqui. Mas o leite caindo significa desperdício. Portanto, você não tem como retomar aquilo que está sendo desperdiçado. É o tempo passando. Né? Sobre a última cena, que para mim, brilhante. Chega a ser até emocionante, inclusive, né? No final, quando o pai dele é levado para algum tipo de sanatório, alguma coisa assim, né? Após o incêndio da casa. E o menino, ele aparece cuidando da árvore do começo do filme, que é a mesma árvore da pintura, né? Retratada pela pintura, naturalmente. E o menino tá lá, enfim, regando a árvore, fazendo alguma coisa lá, semeando o solo perto dela. E de repente, esse menino ele deita no chão, começa a refletir, aí que tá aquela questão dele mostrar justamente o tempo real, né? Então você acompanha o menino cuidando da árvore, enquanto a Maria assiste ele lá de longe, né? Então o menino deita no chão, começa a pensar. E, de repente, ele fala. Né? Aí vem a única fala dele do filme. E ele cita o seguinte: no princípio era o verbo. Aí ele para, contempla o que ele falou e continua. Por que, papai? Agora, silêncio, porque eu vou fazer uma pregação para vocês. Né? Eu tenho aqui a Bíblia de Jerusalém, uma edição maravilhosa, inclusive, dela. E a segunda carta de João começa da seguinte forma, né? Evangelho segundo de João. Primeiro verso. Versículo, né? Versículo. Primeiro versículo. Não, primeiro capítulo e primeiro versículo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele. E sem ele, nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. E aí vem um menino, com, sei lá, 5 anos de idade, e pergunta, por que, papai? Por quê? No início era o verbo. Por quê? Ai, me arrepiei. Puxa vida. Jason, um ateu lendo a Bíblia. Pois é, eu É um quase tive um derrame sacrifício. nessa cena. Durante essa cena, pois é. É Porque muito assim, lindo. o que ele quer dizer com isso? Né? O menino, do que se pode interpretar, é claro. Porque a gente nunca sabe a intenção do autor, né? A minha interpretação, ela pensa o seguinte: o menino questionando o porquê da criação. O menino questionando o porquê do sacrifício que o pai fez. O menino questionando tanto o pai dele como Deus ao mesmo tempo. Porque a própria legenda do filme coloca papai com letra maiúscula. Então é papai do céu também, né? Então, essa pergunta por que papai, ela é um amálgama de
todas as perguntas existenciais e criacionistas possíveis em 2 palavras. Por que, papai? Isso é que a gente chama em religião de inefável. Não tem palavras que dê conta de explicar, por isso as imagens. Por isso é tão importante a gente olhar para o cinema. É lindo isso, Jason. E aí eu vou fazer uma citação também, já que você citou a Bíblia, Por eu vou favor. continuar no Tarkovsky aqui, porque primeiro que ele diz o seguinte, sobre o filme, sobre o sacrifício, ele diz: o que me impeliu a fazer o filme, né? Ele fala isso aqui. O que me impeliu a fazer o filme foi o tema da harmonia, que nasce apenas do sacrifício da dupla dependência do amor. Não se trata de amor mútuo. O que ninguém parece entender é que o amor não pode ser unilateral, que não existe outra espécie de amor, que sob qualquer outra forma não é amor. Se não houver entrega total, não é amor. É impotente e no momento não é nada. Esse é um filme sobre amor, mas não é um amor de homem para mulher, de mulher para mulher, de homem para homem. É um amor para com a humanidade, né? E aí ele cita o Pushkin, né? A poeta russo, dizendo o seguinte: assim, Alexander Pushkin considerava que todo poeta, todo verdadeiro artista, e eu sempre me considerei mais poeta que cineasta, ele diz isso aqui no Esculpir o Tempo, independentemente de querer ou não, é um profeta. E aí ele vai falando sobre Pushkin e ele coloca um poema do Pushkin que eu vou ler um trechinho aqui, que é o seguinte, olha, que lindo isso daqui. Versos de Pushkin de 1826. Cansado da fome espiritual, em meio a um deserto triste meu caminho fiz. E um anjo de 6 asas veio a mim, num lugar onde havia uma encruzilhada. Com dedos leves como o sono, tocou as pupilas dos meus olhos, e minha profética pupila abriu, como olhos de águia assustada. Quando seus dedos tocaram meus ouvidos, estes se encheram de rugidos e canglores, e ouvi o tremor do céu, e o vôo do anjo da montanha, e animais marinhos nas profundezas, e crescer a videira do vale. E então pressionou-me a boca, e arrancando-me a língua pecadora, e todas as suas malícias e palavras vãs, e tomando a língua de uma sábia serpente, introduziu em minha boca gelada, com a sua mão direita encarnada. Então a sua espada abriu o meu peito e arrancou meu coração fremente, e no vazio do meu peito colocou um pedaço de carvão em chamas. Fiquei como um cadáver deitado no deserto e ouvi a voz de Deus clamar: levanta, profeta, e vê e ouve. Sê portador da minha vontade. Atravessa as terras e mares e incendeia o coração dos homens com o verbo. É muito bonito. Então, gente, percebam Olha, a genialidade de um homem que foi capaz de pegar a Bíblia, Pushkin, imagens, Ian Yang e falar sobre sacrifício de um homem pela humanidade. Se você não treme diante de um filme desse, eu sinto muito. de um homem Eu ateu, sinto muito. inclusive. E o homem, assim, eu não sei até que ponto ele era ateu, né? Mas ele não era um praticante. A fé, essa ideia de sacrifício dele está imbuída da cultura de onde ele vem. Mas é estarrecedor, de bonito, né? De bonito isso. Eu acho que é aí onde recai todo o talento e a perfeição do Tarkovsky, porque ele consegue ilustrar isso. Também, não só tudo que a gente falou, não, mas essa questão da a expressão da fé, a expressão do contato com o sobrenatural, né? Até pegando aqui, é que aqui não tem a figura explícita do anjo, mas no Nostalgia tem um anjo que aparece para alguém, e é uma imagem tenebrosa, horrorosa, porque ela é imponente, né?
E aí você me pergunta agora como é que pode um ateu olhar tanto para o Evangelho de João como para esse filme e ficar encantado, né? E aí aqui nós somos duas pessoas que não são religiosas, né? A Flávia, inclusive, até pode ser salva e eu não, porque no meu caso é um pouco mais embaixo, né? Mas assim, eu estava pensando muito numa coisa que a nossa amiga Andrea Kogan disse sobre pessoas como nós que estudam, incluindo ela, claro, que estudam diferentes religiões, mesmo não sendo a própria religião, ou mesmo não tendo religião. Eu nunca mais vou esquecer dessa frase que eu ouvi dela, quando ela disse que nós estudamos a fé e as religiões múltiplas porque nós enxergamos a beleza da fé. É por isso que um ateu se estremece diante de um filme desses. Por isso que nós nos encantamos com todos esses objetos de estudo e de arte que a gente tem contato, porque você não precisa ser religioso para encontrar a beleza de significado, a beleza estética, a beleza vital que tem dentro de todos esses elementos literários e litúrgicos também, né? Por que não colocar liturgia aqui, no caso das religiões principalmente, mas também artísticos do cinema e da arte como um todo, mas principalmente do cinema, que é a única arte, como disse o Tarkovsky, que tem condição de ir além do diálogo, né, de ir além do roteiro, inclusive, que é pauta de brigas, de tretas ali entre roteiristas e diretores. Por isso que ele escreve os próprios filmes e eu acho isso maravilhoso. Mas é porque a gente consegue enxergar a beleza disso. Então, diante do poema que a Flá apresentou, por exemplo, e diante das imagens que a gente vê nesse filme, e diante até mesmo do que o Tarkovsky escreve, né? E, enfim, a gente pode ir para a religião também, o próprio Evangelho de João, que ao falar que o início era o verbo, o que ele quer dizer com isso? Né? Ele está colocando que Deus é tudo. Deus é a comunicação, Deus é o logos, a palavra, portanto o verbo, né? A linguagem, as relações, tudo, né? Deus é absolutamente tudo. E não há ateísmo que cubra toda essa beleza. Né? Então, no fim das contas, não importa se a gente vai encontrar algo para além daqui ou não. O que importa é o que a gente consegue apreciar em vida a partir de toda essa beleza. Perfeito. É isso, gente. Eu acho que é o tipo de filme que você precisa assistir, se permitir tocar, passar esse tempo sem ficar pensando em qualquer outra coisa, digerir tudo o que está acontecendo ali. Ah, esse é um poema em linha reta e acima de tudo, os filmes do Tarkovsky são orações, são grandes orações. Então, toda essa questão do cristianismo ortodoxo, né, que obviamente está imbuído, né, ele sendo praticante ou não, eu acredito que ele tenha sido praticante, sim, né? Tenho quase certeza que é impossível que você não tenha uma certa prática ali, mas de qualquer maneira, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em como ele vai gerar uma certa catarse através da arte, mas é uma catarse religiosa, é uma catarse estática nesse sentido. E me parece que o Tarkovsky consegue fazer isso em todos os filmes dele. Eu consegui perceber isso em todos os filmes, mas isso é um crescente. Quando você pega os três últimos, a coisa é, é impossível de não ser percebida, principalmente a nostalgia e o sacrifício, que para mim são as obras máximas, assim. Embora eu goste muito de Espelho, muito, muito também. Agora, você produziu uma última obra chamada O Sacrifício, que fala da entrega de um homem cético que seja a Deus. Não tem como não ficar tocado por isso. Né? Não tem, não tem. Maravilhoso. Assistam Tarkovsky, pessoas. Sem celular, sem conversa, sem interrupções e quando você estiver disposto, porque é um filme ultra contemplativo e também não adianta assistir um terceiro filme, um segundo filme, um terceiro filme depois no dia, porque é importante que a gente pense sobre esse filme. Que a gente respire sobre ele, né? Inspire e respire sobre o filme. Oi,
É isso, né? Fiquem com Maravilhoso. Deus. Amém. Obrigada, obrigada, Jason. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.